Seja muito bem-vindo a essa aula. E nessa aula aqui eu vou te mostrar como você pode aprender as principais técnicas básicas do Karatê, mesmo que você nunca tenha praticado isso antes. E se você já é iniciante nessa arte marcial, eu vou te mostrar como você pode refinar as suas técnicas básicas e se tornar um karateca iniciante de alto nível. E para quem é e para quem não é essa aula? Independente da sua idade, se você for homem, mulher, jovem, criança, essa aula é para você que tem um desejo de aprender o karatê, mas nunca teve uma oportunidade. Talvez você se inspirou aí em alguma série, em algum filme ou até mesmo em algum anime e teve aquele desejo de aprender, mas não teve uma oportunidade. Essa aula aqui é para você. É para você também que é iniciante de karatê e quer dar uma refinada nas suas técnicas, quer dar uma melhorada, quer saber os nomes aí das técnicas básicas do karatê. Essa aula também é para você. Para você que é pai de praticante de karatê, que talvez queira conhecer mais a fundo a arte marcial que o seu filho pratica, talvez você tenha um desejo de conhecer como funciona ali a filosofia do karatê, essa aula também é para você. Essa aula não é para quem quer ter resultado rápido e que quer algum atalho. Essa aula não é para você. É a aula para quem tem um desejo ardente de aprender o karatê. E nessa aula aqui eu quero te mostrar que com 20 minutos por dia você será capaz de aprender as principais técnicas básicas do karatê, assim como esse meu aluno, o Peter. Ele nunca tinha praticado karatê antes, mas ele tinha aquele desejo e decidiu se desafiar e conhecer mais o karatê. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Peterson, eu tenho 44 anos. Esse aqui é meu filho Enzo, tem 7 anos. Nós praticamos karatê há menos de um ano, somos graduados em faixa amarela e somos de Nova Venécia, Espírito Santo. Aqui nós fazemos parte do nosso dojo Kaizen, o nosso sensei e amigo Wesley, ele é faixa preta, terceiro dan. Nós estamos em casa, em nosso lar, esse aqui é a nossa garagem, onde nós treinamos. Hoje vamos apresentar aqui um exercício que nós treinamos lá, certo? Principalmente para iniciante, que é o chute Maigeri, certo? Vamos dar 3 chutes, só para mostrar para vocês como é. Vamos lá, Enzo. Na base Zenkutsu Dachi, certo? Ichi, Ni, San, Kya. É isso aí, pessoal. Queria convidar você para praticar conosco. Dizer para você que o karatê ele traz vários benefícios: coordenação motora, disciplina, compromisso, principalmente respeito às pessoas. É isso aí. Um abraço. Tchau para todos. Cumprimento o pessoal, Enzo. Mas antes de mais nada, deixa eu te contar como eu conheci o karatê e tive esse desejo de aprender. Tudo começou quando eu era criança. Eu sempre assistia muito animes sobre lutas, sobre o karatê. Quem se lembra aí do famoso desenho Street Fighter, que passava ali na SBT à tarde. Então aquilo me fascinava muito, aqueles desenhos sobre lutas. Meus amigos eram interessados geralmente em futebol, e eu era interessado em luta, mas eu nunca tive uma oportunidade de praticar o karatê, porque meus pais sempre tiveram muita dificuldade financeira, então eles não tinham condições de me colocar no karatê. E ali na minha cidade, como eu era criança, eu também não sabia se tinha o karatê, né? Eu ouvia falar por alto, eu assistia filmes, eu via desenhos, mas assim, eu não sabia se ali realmente na minha cidade tinha um karatê. E nisso o tempo foi passando, eu fui ficando adolescente e eu sempre tive aquele desejo ardente. E teve um dia que eu vi uma luta do Lyoto Machida, aquele famoso karateca que foi campeão do UFC. Ele fez uma luta incrível com o Tito Ortiz, onde ele deu uma joelhada ali no Tito Ortiz. O Tito Ortiz sentiu muito aquela joelhada e aquele foi um divisor de águas para mim, foi incrível. Eu falei que eu decidi que eu queria fazer aquela arte marcial de qualquer jeito. Só que eu sempre me colocava
em situações onde eu não teria condições de fazer, tipo, será que eu tenho perfil para praticar karatê? Na época eu era muito gordinho e eu sempre sofria bullying dos meus colegas. Na escola, antigamente, a gente chamava de zoação, né? Hoje é o famoso bullying. E eu tinha uma confiança muito baixa. Tudo que eu começava, eu não terminava, eu comecei a aprender a tocar violão, eu não segui em frente. Comecei a me dedicar ao futebol, também não deu certo, então não segui em frente, então minha autoestima era muito baixa. Eu sempre fui zoado muito pelos meus colegas de infância, eu era aquele aluno que sentava lá no fundão da classe, ficava morrendo de vergonha quando a professora me chamava. E então eu sempre tive esses bloqueios. Eu estava gordinho na época e assim, eu também andava com maus companhias, me alimentava mal, comia aí hambúrguer, tomava refrigerante. Quem me conhece hoje sabe que são coisas que nem passam mais pela minha cabeça e eu prego isso para os meus alunos. Então, mesmo com todos esses empecilhos, eu decidi iniciar e fui à procura de uma academia na minha cidade. Infelizmente, eu descobri que na minha cidade tinha um dos melhores dojos de karatê do Brasil, que era o Veneziano Karatê Clube. E ali eu iniciei a prática da arte marcial. No começo, tudo muito desafiador, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir aprender esse kata? Eu vou apanhar nessa aula. Eu sempre conversava com o dojo, o meu professor, não quero lutar não, senão vou apanhar de fulano. E eu fui tendo entendimento daquilo que karatê não era agressão, não era violência. O karatê tem uma filosofia muito rica. O meu professor foi passando aquilo para mim. Eu estava acima do peso, tinha maus hábitos. Então, quando eu comecei a praticar o karatê, eu tive outra visão de mundo. Eu fui introduzido àquele mundo do karatê. E foi passando os meses, eu fui pegando gosto pela arte marcial, não perdia um treino. Meu professor também, eu tive um sensei muito bom, onde ele sempre me incentivou. Eu treinava no dojo e chegava em casa, treinava de novo, dava final de semana e eu treinava de novo. Tamanho era a minha vontade de aprender o karatê. E meu professor foi vendo aquele esforço ali também, que eu estava tendo aquele interesse, e ele me levava, né, em cursos. Eu comecei a participar de competições, onde ali, às vezes, eu ficava sempre ali entre os primeiros ali da minha categoria. Aquilo foi me motivando, foi me animando, sempre com o suporte do meu professor. E eu me lembro de uma situação, quando eu estava num curso com o meu professor, né, nós chegamos, adentramos a porta, a sala estava cheia de pessoas ali que iriam ter o curso, e eu já estava querendo sentar lá atrás, bem escondidinho, como eu fazia quando era criança, lá na sala de aula, na última fila. Meu professor, não, nós vamos sentar lá na frente, é lá na frente que está o conhecimento. Então aquilo, pum, deu um estalo em mim. Eu falei, nossa, cara, eu querendo me esconder, e o meu professor lá, ali na frente, buscando, querendo. E a partir daquele dia, nunca mais eu quis sentar atrás, em um curso, ou em algo que eu fosse fazer ali que eu precisava de ficar à frente. Eu sempre, a partir daquele momento, eu sempre quis estar ali na frente. Então, uma das coisas que o Karatê faz com você é te dar esse espírito de liderança. Então, um benefício do Karatê é esse aí, que é o espírito de liderança, né? Aquela vontade de se expor mesmo para as coisas boas. Participando de competições, o meu nível de karatê foi aumentando, e meu professor começou a me deixar puxar turmas de karatecas iniciantes que estavam ali entrando. Então eu fui tendo assim, mesmo nas faixas coloridas ali, eu lembro que eu comecei a dar aula na faixa laranja sob a supervisão do meu professor. Ele confiava muito em mim, me dava uma oportunidade que eu nunca tive na vida, nem pelos meus pais eu tive a oportunidade, não porque talvez eles não queriam dar, né? Mas eu sei que cada um faz o melhor com o que tem ali com seu conhecimento e essa oportunidade. Mas o meu professor, ele deu uma oportunidade que eu nunca tive, então eu fui muito grato a ele a isso.
E a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu nunca mais parei da aula. Eu vi ali, nem eu sabia que eu tinha esse dom de dar aula. Por ser um garoto muito tímido, nem eu sabia. Então, eu me descobri dentro do Karatê também. E hoje, aí já são 12 anos de prática, mesmo com todos os desafios, já tive vontade de parar várias vezes, porque o treinamento é um treinamento repetitivo, que se você não tiver um objetivo, muitos param, ficam ali pelo meio do caminho do seu treinamento e não chegam à faixa preta. Porque o treinamento, ele exige muito de você. Você tem que se abdicar de várias coisas. Enquanto seus amigos estão na festa, enquanto outros estão ali em casa no conforto do sofá, nós estamos ali treinando e buscando o objetivo. E agora você vai entender o que eu aprendi durante todos esses anos, a base de tudo. Mas antes de te mostrar o jeito certo de fazer, eu quero te mostrar o que você não deve fazer. No Karatê nós temos 3 pilares fundamentais, que é o Kihon, que são os movimentos individualizados do Karatê, nós temos o Kata, que é a luta imaginária, e nós temos o Kumite, que é a luta propriamente dita. Tá? O que é que o praticante iniciante negligencia ali no seu Kihon? Tá? Ele costuma não fazer as bases de maneira correta, tá? Não prestar atenção na posição dos pés, né? Que nós temos o jeito correto de posicionar os pés. Ele não presta atenção na oscilação que ele faz ao fazer a base. O que é oscilação? Você subir e descer ao fazer o movimento. Ele costuma não colocar força ao fazer os movimentos que nós chamamos de Kime. O Kime ele tem um momento certo de ser usado. Geralmente quem é praticante iniciante ele ainda não domina essa parte do Kime. O Kime é sempre feito no final de cada golpe. Por exemplo, um golpe de mão. Eu venho com meu punho relaxado e no final eu faço aquela trava e depois relaxo de novo. Então, esse aí é o praticante, às vezes ele negligencia essa parte do Kihon. Os mínimos detalhes. Então, é preciso você estar atento aos detalhes. Eu costumo dizer que quanto mais detalhe você lembra, melhor o seu Karatê fica. Tá? Essa é na parte do Kihon. E na parte do Kata, tá? Na parte do Kata, o praticante às vezes, naquela ânsia de aprender, ele quer aprender vários katas ao mesmo tempo e acaba não dominando o kata ali da sua faixa, porque cada faixa tem um determinado kata. Às vezes ali naquela ânsia de aprender, ele quer aprender vários katas ao mesmo tempo e acaba que nenhum kata fica bem feito. Então eu recomendo que você faça, treine o kata determinado da sua faixa, para aí sim, quando você se sentir seguro, sentir que você dominou o kata, você passar para o próximo desafio, para o próximo kata, porque um kata complementa o outro. Então o primeiro ele já vai te ajudar a fazer o segundo vai te ajudar a fazer o terceiro, e é isso aí. Então domine o kata da sua faixa, tá? E na parte do comitê, da luta, eu vejo muito karatê iniciante negando fazer a luta no dojo. É uma coisa que não pode acontecer. Se você está ali, se você se propôs a aprender a arte marcial, então você tem que passar por todas as etapas. E o comitê nada mais é que uma pequena parte ali do karatê. Então você não deve negligenciar essa parte. Se deu ali para você fazer a parte do comitê com o parceiro, faça, não negligenciar, mas eu vou perder, ele é melhor do que eu. Não existe, luta é luta, ainda mais para quem é iniciante. Mesmo que você perca ali, mas você vai ganhar algo ali naquela derrota, né? A derrota costuma nos deixar mais fortes. Então não negligencie essas partes. Siga todo ali o que tem que ser feito, o passo a passo. O karatê é muito bem didático. Então qualquer um pode aprender o karatê, ok? E para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, junto comigo, entendendo passo a passo de como funcionam as principais técnicas básicas do Karatê, você vai ter a chance de participar de um processo mais intenso dentro do meu curso, que eu vou te explicar agora. O curso é 100% online, com diversas aulas gravadas e com acesso imediato. No módulo 1, você vai aprender
a teoria Budô, vai aprender os preceitos filosóficos do Karatê e o que é o Karatê na sua essência. No módulo 2, você vai aprender as principais posturas do Karatê, como as bases Zenkutsudachi, Kokutsudachi e Kibadachi, com o método GT, tá? Que é o método Garra de Tigre, onde você vai ter uma base muito forte, muito estruturada e uma base equilibrada. No módulo 3, você vai aprender as principais defesas do Karatê com o método ED, que é o método Escudo de Tigre. Você vai aprender ali as defesas Gedambarai, Uchuke, Sotoke, Ageuke e Shutoke com o método Escudo do Dragão. No módulo 4, você vai aprender os golpes de punho, né, com o método Punho Invisível, onde você vai deixar o seu soco ali muito rápido, né? Nós vamos aprender ali o Oizuki, o Gyakuzuki e o Sanbanzuki, que são as técnicas básicas de punho sobre o método Punho Invisível. No 5 você vai aprender os chutes básicos do Karatê, que é o chute frontal, que é o Maigeri, o Mawashi-geri, o Yoku-geri, o Shiro-geri e o Ura-mawashi-geri. São os principais chutes ali do Karatê Shotokan. No módulo 6, nós teremos o Kihon básico, que são os movimentos individualizados do Karatê, né? Então você vai aprender ali um Kihon básico, onde você vai fortalecer sua base, fortalecer o seu quadril. Tudo isso a gente vai trabalhar dentro do Kihon. No módulo 7, você vai aprender o primeiro kata básico que o praticante iniciante desenvolve para dar início às suas habilidades do Karatê, que é o kata Heian Shodan, né, que significa paz e tranquilidade. Um dos kata mais desafiador e que você vai aprender ele passo a passo dentro desse módulo. E finalmente, no módulo 8, você vai aprender técnicas de comitê. Você vai aprender ali como se posicionar numa luta, como você chutar, como você socar, como você se defender dentro de um combate de comitê. Diferente do modelo tradicional, aqui no treinamento Karatê em Casa você vai ter mais liberdade, tá, para fazer os seus treinos aí no conforto da sua casa, seja de onde você estiver. Então, esse modelo, talvez a sua cidade não tenha um dojo, talvez você tenha dificuldade de estar mantendo uma mensalidade aí para treinar constantemente todos os meses. Aqui no nosso treinamento você vai ter acesso vitalício, vai poder consultar as aulas quando quiser e onde estiver. Então você vai ter uma liberdade muito grande de treinamento, você vai poder fazer o seu horário de treino. Então isso é muito bacana, foge ali do modelo tradicional e só vai depender de você a sua evolução. E qual é o valor do treinamento Karatê em Casa? Eu poderia cobrar facilmente R$ 997 pelo treinamento Karatê em Casa, devido ao tamanho de conhecimento que você vai estar adquirindo aqui nesse curso. Também poderia cobrar R$ 497, que ainda assim seria um valor razoável pelo conhecimento adquirido aqui, mas eu não vou cobrar nem perto disso. O treinamento Karatê em Casa ele vai sair por apenas R$ 147, tá? Uma oferta bem promocional aí. Você vai poder pagar até em 12 vezes no seu cartão, ou via Pix, via boleto, do modo que você achar melhor para você. Você ainda vai ter um bônus, tá? De um módulo onde você vai aprender a fazer uma makiwara artesanal, tá? Um bônus aí bem bacana para você, e você também vai ter um acesso imediato. Você fazendo a compra do seu produto, você já vai receber um e-mail ali com todas as instruções e você já vai ter acesso às aulas, tá ok? Então clica no botão abaixo, faça isso agora. Clica no botão abaixo e adquira o treinamento Karatê em Casa, e eu te vejo no dojo numa próxima aula.